Valor futuro. Bom, vocês já devem ter percebido que quando vamos a uma loja e pedimos para o vendedor calcular o juro de quanto custa um determinado produto parcelado em um período de tempo, ele recebe do gerente de vendas uma tabela que contém todos os coeficientes para efetuar os cálculos de prestações, conforme o pedido de clientes. Para calcular estes coeficientes, utilizaremos a seguinte fórmula: fator postecipado. Como que a gente calcula? A gente pega a nossa taxa e divide por 1 menos 1 mais I menos N. Já seguindo o mesmo ritmo do pagamento, cadê? Aqui. Já seguindo esse ritmo aqui, ó. Só que sem o valor da prestação, tá? Só o I. Então, a gente só retirou o valor da prestação. O valor, aliás, o valor presente, tá? Então, o exercício da TV que custa 690 e o cliente quer o parcelamento em 10 vezes, a taxa de juros utilizada é 5% ao mês. Então, nós temos Então, só para calcular esse valor do fator, estava em pausa aqui, abrindo a calculadora. Então, só para calcular o valor do fator, eu vou utilizar a mesma maneira que eu usava lá quando eu multipliquei com a prestação. E para saber, o fator aqui, você pega a sua taxa, divide por 1 menos a parênteses, 1 mais o índice, fecha parênteses, e o menos o número elevado a menos o número dos períodos. O número de períodos. Então, calcula e você vai obter o seu fator. Aqui obteve o fator 0,129.504. Quando você multiplica esse fator com o valor à vista, o valor presente, você vai ter, quando você multiplica, você vai ter o valor da prestação, tá? Então, quando você... Vou pegar aqui. Eu calculei aqui, ó, o meu fator e simplesmente depois peguei 690 vezes o fator que eu encontrei. 89,35, aqui é 7, vou aumentar aqui. Então, 89,36. Então, obtive o valor da minha prestação. Pego esse fator, multiplico com o valor que será à vista e vou obter o valor das prestações, de todas as prestações. Então, vamos lá, exercício. Elaborar uma tabela para parcelamento, parcelas consecutivas e postecipadas até 6 vezes, com uma taxa de 3,5. Então, eu tenho o meu I. O I valendo 3,5% ao mês. E o meu, aplicar em uma gelatão, ele quer saber o fator, né? Elaborar uma tabela para parcelamento, parcelas consecutivas e postecipadas. O meu número de períodos, 6 vezes, 6 meses. Tenho a taxa, o número de período. E aqui, ó, o valor do... Depois, esse aqui é o valor presente, né? O meu PV. Então, então eu tenho aqui valor presente igual a 890. Bom, então vamos calcular o nosso fator. Professora, eu não podia calcular direto a parcela com... Poderia, já poderia, mas vamos fazer primeiro pelo fator. Então, vai ser
o meu I dividido por 1 menos 1 mais I menos M. Aqui divide por 100 vai ficar 0,035 ao mês. Então, 0,035 dividido por 1 menos 1 mais 0,035, 1,035, né? 1 menos 1,035 elevado a menos 6, que são 6 meses, né? Então, vou calcular isso aqui, depois, ou já calculo direto, peraí. Vamos lá. 0,035 dividido, vou abrir um monte de parênteses, tá? 1 menos, vou abrir parênteses de novo. 1,035 elevado, põe entre parênteses, senão ele não detecta que é menos 6. Menos 6, fecho parênteses aqui. Fechei esse parênteses, agora eu vou fechar esse próximo, tem 2 para fechar ainda. Então, fechei o próximo, deu 0,81. Esse 1,035 elevado a menos 6. Agora eu vou colocar 1 menos 0,81, vai dar 19. Vou fechar esse parênteses, né? 0,18. Agora, vou dar um Enter para 0,035 dividido por esse valor. Então, fechei aqui. 1, 2, 3. Então, ficou o meu fator ficou igual a 0,187668. Aqui eu vou multiplicar com o valor presente, tá? Para me saber o valor da prestação. Então, vai ser vezes, aqui, ó, vezes 890, que é o valor desse equipamento, né? Então, a minha prestação vai ficar meu valor presente vezes o fator. A minha prestação vai ficar aqui, ó, o valor presente é 890 vezes 0,18. Aqui, a prestação vai ficar de 167,02. Certo? Então, aí ele pede lá para fazer uma tabela para parcelamento, parcelas consecutivas até 6 vezes com a taxa. Bom, então, a tabela para parcelamento, então eu só vou criar uma tabelinha, posso fazer à mão mesmo no caderno. Bom, esse aqui é o fator, deixa eu focar mais um pouquinho. Esse aqui é o fator 0,18, 187.668, é o fator se ela for em 6 vezes, tá? Então, aqui eu criei minha tabelinha, que é a minha quantidade, tá? N, quantidade do valor N, é a minha quantidade de parcela. Então, se eu quero em 6 vezes, o fator que eu vou multiplicar, aqui eu vou saber o valor da prestação, é igual o valor presente vezes prestação. É igual o valor presente vezes o fator, tá? E o valor presente eu sei que é 890. É igual ao meu valor presente. Tá. Calculei aqui 0,18 vezes 890. Aqui deu prestações 167
e 0,2. Bom, então se a pessoa... não querem 6 vezes, querem 5. Vai reduzir um mês, então tem que reduzir um mês de juro, certo? Então o nosso fator vai ser outro. Vamos calcular ali. Peraí. Se for 1, ó. Se aqui o meu N é menos 1. Então vai ser esse aqui, ó. Vou fazer esse cálculo, mas só mudando esse valor aqui, tá bom? Então vai ficar ali, ó. 0,035 dividido, abre parênteses, por 1 menos, abre parênteses de novo, 1,035 elevado, o menos 1 eu vou pôr entre parênteses, tá? Menos 1. Fechei o do menos 1, agora eu vou fechar o outro parênteses, que é esse aqui, agora eu tenho que fechar esse. Então, 0,035 dividido por... Então, 1 menos 1,035 elevado a 0 menos 1. Fechei. Dividi. Deu aqui, ó. Em uma vez, então eu só tenho que... O meu fator deu 1,035. Ou seja, vai ser só uma prestação e sem entrada, tá? Então, eu pego o valor que deu o meu fator e multiplico pelo valor do meu produto, que é 890, né? A geladeira? Isso. Vezes 890. Dá. Então, vai ser uma prestação de 921,15. Agora, vamos ver em duas prestações. Em duas prestações. Então, aqui, ao invés de usar menos 1, eu vou usar menos 2, tá? Então, vai ficar lá na minha calculadora. Vou colocar 0,035 dividido por 1 menos. Aí eu abro outro parênteses aqui. 1,035. Aqui eu já venho, vou colocar elevado. Se eu colocar direto menos 6, algumas calculadoras não vão interpretar. Então, para não correr esse risco, eu vou colocar menos 6, que aqui do computador, quando eu digito menos 6, ele vai aparecer 0 menos 6, tá? Mas tá tudo certo. Então, fechei esse parênteses, fechei esse outro, fechei esse último. Aí eu dou um Enter, que aí eu vou obter 0,035 dividido por essa expressão aqui, certo? Então, vamos lá. Aí não é menos 6, tá? Aqui é o meu número de períodos. Agora eu vou calcular com o 2, tá? Então, vai ficar 0,035 dividido, abre parênteses, 1 menos, abre parênteses, 1,035 elevado, abre parênteses, a menos 6, fecha 1, 2, 3 parênteses, deu 0,18. Então, eu coloquei 6, não é 6, são 2 aqui, ó. Por isso que deu o mesmo valor da sexta parcela. Vamos lá de novo. Vamos de novo, 0,035 dividido, abre parênteses, é isso mesmo, gente. 1 menos 1,035 elevado menos 2. Tá vendo que automaticamente ele colocou o 0? Eu só digito menos 2, mas ele coloca o 0 lá. Fechei um parênteses, fecho mais 2. 1,066. Agora dou um Enter, né?
para calcular com essa divisão. 0,526400 49. Esse é o meu fator. Esse é o meu fator. Eu vou multiplicar por quem? Eu vou multiplicar por 890. Multiplicar por 890. Que vão dar duas prestações de 468,50. Porque deu 49. E o próximo aqui é 6. Então, arredonda cá para 9, fica 10. E aqui aumenta 1. Então, 468,50. Isso em duas parcelas, tá? Agora, em 3 parcelas. Vou fazer aqui, ó. Da mesma maneira, só que por aqui, menos 3. Vamos ver se eu consigo pôr menos 3. Então, vamos lá. 0,035 dividido aparentes 1 menos aparentes 1,035 elevado a aparentes a menos 3, né? Que essa só vai ser em 3 parcelas. Fecho 1, 2, 3 parênteses, 0,098. Dá, o meu fator é 0,356934. Então, coloquei aqui meu fator. E agora eu multiplico por 890 para ver quantas prestações serão, tá? Então, vezes 890. Vai dar 3 parcelas de 317,67. Ah, não. Vamos comprar, então, em 4 vezes. Eu gosto daquela de comprar de 10 vezes. Sem juros. No cartão, né? Então, vamos lá. Vamos usar aqui, ó, esse N períodos, eu vou colocar 4. Agora, 4 prestações, tá? Vai ficar como 0,035. Faça aí também, tá? 0,035 dividido. Abre parênteses. 1 menos. Abre parênteses de novo. 1,035 elevado. Abre parênteses de novo. Elevado a menos 4, né? Agora, fecha 1, 2, 3 parênteses, deu 0,12. Aproximadamente 0,13. Só que agora eu vou dividir, então, 0,035 dividido por 0,13. Que vai dar 0,27. Então, 0,27225. Agora eu multiplico, né? Por 890. Para saber quantas prestações. 4 prestações, 242,30. Agora vamos testar com 5 parcelas? Vamos. 0,035 dividido. Abre parênteses. 1 menos. Abre parênteses. 1,035 elevado. Abre parênteses, a menos 5, agora em 5 vezes, fecho mais 2, tenho 0,16, né? Divido pelo aquele 0,035, vou ter 0,22. Então, o meu fator aqui é 0,22148. E vou multiplicar por 890. 890. Que vamos ter 197, então são 5 prestações, 197,12, porque aqui é 11, só que o próximo é 8, então eu aumento uma casa antes, aqui. Ai, tem lógica, aumenta aqui, 12, tá? Então essa ficou a nossa tabelinha, ó. Com a quantidade de parcelas que eu quero, o meu fator e a prestação. Então, se ele tem lá essa geladeira, que o juro dela é 3,5% ao mês. Então, eu quero em 5 vezes, vou multiplicar por esse fator. E vai dar essa prestação, tá? Então, a cada prestação vai ser um fator, tá bom? E se eu só tenho o meu valor que ela é à vista, aí mais o cliente quer em prestações, tá? Aí eu multiplico pelo fator para saber o valor de cada prestação.
Ok, vamos continuar. Operações antecipadas. Operações antecipadas são operações onde os pagamentos começam no início da operação, ou seja, no ato, ou tem entrada, tá? No mercado é comum ver as seguintes situações: entrada mais N parcelas, ou 30% de entrada e o saldo em 30, 60 e 90 dias. Para efetuarmos essas operações, vamos precisar das seguintes formas: o valor presente é igual a minha prestação vezes 1 menos o valor do meu pagamento vezes 1 menos 1 mais a minha taxa elevado a menos o número de período, fecha essa expressão, vezes 1 mais a minha taxa. Tudo isso dividido por I. E se eu não tiver, e se eu quiser isolando aqui, ó, o valor da prestação, então eu vou ter aqui, ó, prestação é igual. O que eu fiz? Eu simplesmente multipliquei os meios pelos extremos, tá bom? Ai, pra que isso aqui, gente? Multipliquei, ó, os meios pelos extremos, então ficou PM vezes, ó. Então, PV vezes I, depois de K, e esse aqui, pus tudo no primeiro membro. Aí, o valor da parcela estava multiplicando com toda essa expressão aqui, então, ela está multiplicando, eu joguei para o outro lado da igualdade dividindo, tá? Então, vamos precisar do valor presente vezes a taxa de juros e 1 menos 1 mais I elevado a menos o número de períodos, fecha, vezes 1 mais I. Então, calcule o valor das prestações pagas na compra de um bem que custa 690 à vista e que foi vendido em 1 mais 9 vezes com juros de 5% ao mês. Então, aqui, o valor do meu pagamento, 690 vezes, vamos pegar isso aqui, ó, valor presente. Tem o valor presente e a taxa, 690 vezes 0,5, 1 menos 1 mais 0,5 elevado a, foi vendido em 1 mais 9, ou seja, entrada mais 9 vezes. São 10 pagamentos. Porém, deve ter, é sem juro. Então, eu tenho que fazer uma fórmula de retirar o juro de uma parcela, que está bem aqui, tá? É assim que eu retiro o juro de uma parcela. E se não tiver, você pode ver que no exercício anterior, nós não tínhamos este, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nos exercícios anteriores, não, no conteúdo anterior não tínhamos esse. Então, você vai multiplicar e vai obter aqui, ó, o valor da prestação entrada mais 9 parcelas de 85,10. Operações com carência postecipada. Essa aqui foi antecipada, né? Com entrada. Então, operações com carência postecipada. As operações com carência possuem a característica de o vencimento da primeira parcela ocorre em um período superior ao primeiro período subsequente ao da compra. Superior ao primeiro período subsequente ao da compra. As prestações serão calculadas através da seguinte forma. Então, o valor do pagamento será o valor do pagamento 1 menos 1 mais I elevado a menos quantidade de períodos, dividido por I, tudo isso dividido por 1 mais I elevado a N. N significa esse aqui agora. Esse significa o período de carência, tá? Então, ó, período de carência de 90 dias. E N igual a 3 meses. Vencimento da parcela em 90 dias. Cadê?
Aqui. Vencimento da primeira parcela em 90 dias e a quantidade em 2 meses. Então, quanto custa? Aqui, ó. Que ele só colocou uma observação. Período de 90 dias. Quanto custa à vista uma mercadoria que foi comprada em 8 vezes de R$ 359,15? A taxa de 3,2% ao mês, com a primeira no ato. Então, eu vou utilizar aquela anterior. Aqui nós temos quanto custa. Então, eu quero saber o valor presente, né? Tá aqui, ó. Pode fazer o uso do arquivo, né? Cadê? Aqui. Valor presente. Então, eu pego o valor da prestação, 1 menos todo dividido pela taxa de juros. Então, aqui eu tenho o meu valor presente. 359,15 é o valor da prestação. 1 menos 1 mais 0,032, que é 3,2% ao mês. Divide por 100, que eu acho esse valor. E comprou 8 vezes. Que fala, comprou em 8 vezes. Com a primeira no ato. Então, menos 8. E 1 mais 0,32, vou multiplicar. 1 mais 0,32 dividido pela minha taxa, que é 0,032. Bom, 359, pega sua calculadora aí e faz 359,15 vezes 1, abre parênteses, 1 menos 1,032 cadê? Fica 359,15 vezes, abre parênteses, 1 menos, abre parênteses novamente, 1,032 elevado, vou abrir parênteses para colocar o menos 8, elevado a menos 8, fecha parênteses, vezes, fechei um parênteses, tenho que fechar mais outro parênteses, fechar outro parênteses. Então, já tenho 79 vezes 1,032. Deu 85. Isso tudo, 82 dividido por 0,032. Então, quanto custa a vista? A vista custa R$ 2.579,99. Então, aqui ó, 2.579, então ele calculou direto alguma coisinha e deu essa diferença de 60 centavos, né? 61 centavos. Então, preço à vista da mercadoria é 2.580, certo? Então, vimos conceitos de operações financeiras pós-antecipadas, juntamente com o conceito de valor futuro, ou montante nas aplicações financeiras, com carência pós-antecipada. Agora, vamos postar esse vídeo e até o próximo.